Tudo vinil, viu? Nós estamos fazendo a campanha do vinil. Boa tarde, boa tarde. Tá. Como você? Tudo bem? Bem, Márcio, tudo bom? Como vai? Tá bom, Gustavo? Onde vocês guardam os vinis? Vamos lá. Vamos lá. Não é vamos lá, é? Vem comigo. Vem comigo. Então vamos. Oh, Rei. Vocês é que vão fazer a matéria do vinil? Já conheceram quem nessa área? Ninguém. Não? Nós conhecemos o acervo da nossa faculdade, Então, né? acabou de conhecer o Márcio. Né? Vamos lá, vamos tocar esse disco dos Demônios da Garoa aqui, a priori em 78 rotações. Quando se fala em qualidade, tá aqui, ó. Exatamente. Isso aqui nós temos, essa é a maior discoteca de rádio que existe em termos de Brasil. Tá? Nós temos 120 mil discos, resumindo as mídias, em 12 polegadas, tá? Em 7 polegadas, Mostra. e 10 polegadas, vamos mostrar na prática. Na prática. Esses são os 12, LP normal, né, que todo mundo conhece. Que o Elifas Andreato fazia as capas Exatamente. espetacularmente bem. Elifas, grande Elifas, né? Eu estou aqui hoje porque nós estamos fazendo um programa sobre vinil. E aí eu me lembrei de trazer você para o palco, já que do palco você tirou muita gente para as capas. Antes do sujeito ver ou ler, ele vai ver um convite, que é o que eu faço. É uma síntese de uma obra muito maior que a que eu posso fazer. Quem vai fazer essa matéria, Márcio? Não sou eu. São esses meninos que estão aqui. Vem comigo. Vem cá, Márcio. É esse pessoal aqui. Sim. Que são da Faculdade de Casper Libero de Rádio, TV e de Jornalismo. Então, eu deixo eles com você. Sim. E aquilo que eu estava louco para fazer, eu vou privilegiá-los, deixando que eles façam. Música é uma paixão, né? Acho que isso é o principal a ser discutido aqui, porque as pessoas buscam o vinil, o CD ou a mídia digital porque as pessoas gostam de ouvir música. É bem interessante esse tema de disco de vinil, porque é uma coisa bem antiga e que eu, pelo menos, comecei ouvindo música no CD. Eu lembro que tinha vários discos de Sandy Júnior na minha casa, então eu não cheguei a conhecer o vinil. E mesmo na minha casa a gente nunca teve essa cultura de vitrola. E vocês, têm isso? Eu também, assim, meus primeiros contatos era com CD mesmo e usava no Discman, então eu escutava andando, mas era aquela coisa, assim, você não podia dar 2 passos que o disco parava. E o vinil os meus pais têm, mas eu nunca, cheguei a escutar mesmo de fato, só tinha lá como enfeite. É, uma relíquia. Meus pais também, assim, nunca tive contato, eles até contam que quando eu era pequena eu ouvia um vinil que era de música infantil e tal, que eu gostava, mas eu não lembro de nada, assim, eu só sei pelo que eles têm hoje. Então legal, né? Já que ninguém aqui tão próximo do vinil, a gente conhecer um pouco mais disso. Essa aqui é uma profissão nova, é o DJ. Eles tocam, compõem e fazem da atividade deles uma atividade de lazer muito importante nos dias de hoje nas baladas. Vocês são quantos DJs hoje? Vocês têm ideia? Total no Brasil? Vem comigo.
Depende, de música eletrônica, assim. Qual é a diferença? Vocês têm categorias de DJs? Tem DJ de hip hop, performance. De estilos de música diferentes. Você faz o quê, Mamão? Música eletrônica também. O Marcão faz o quê? Também. Eu acho que a maioria dos Todo DJs mundo eletrônico? Todo mundo. E qual é a outra música que tem? Tem hip hop, tem DJ de rock, tem de anos 80. DJ de axé, DJ de forró, DJ de rock, DJ Comecei a de entender. MPB. Então, cada espaço musical tem o seu Exatamente. especialista. Que trabalha com estilos de música. Quantos vocês são em São Paulo? Você que está fazendo essa campanha. Então, a gente está fazendo um levantamento através de um questionário bem amplo para conseguir fazer um censo dessa comunidade de DJs e de pessoas interessadas na cultura do vinil. Então, está primeiro sendo feito esse questionário. Você tem uma ideia já, assim, de... no mínimo, acho que uns 500. DJs. Tem DJ que não trabalha com vinil, tem DJ que trabalha com MP3, que trabalha com CD. A nossa é uma campanha específica do vinil. Agora tem DJs em várias áreas. E muito embora... não sabia. Tem. Então você pega pela internet um MP3 e coloca lá. Não fica com a mesma qualidade, entendeu? E outra coisa que o vinil também garante é o direito autoral do produtor, porque no vinil não dá pra você ficar copiando. E além da qualidade, tem garantir o direito autoral da pessoa que fez a música. Você tem que ter um lugar para ouvir também, né? Tem equipamentos bem modernos, parece, que vendem nas lojas normais, assim. Lojas eletrônicos já tá vendendo há um tempinho já. E não é muito caro, sei lá, R$300. Às vezes é mais barato do que um próprio aparelho para iPod, por exemplo. Eu lembro até um dia que eu fui fazer um trabalho sobre os Irmãos Coragem e eu fui até a discoteca da faculdade, peguei o vinil e eles têm um aparelho aqui que eles passam de vinil para MP3. E a gente usou a música no trabalho, só que não é a mesma sensação mesmo de ouvir em vinil, né? Como é esse processo? Também fez isso, Amanda? Não, isso é só dela. TV, né? Talvez. É que eu não sabia como pegava a música pra colocar no trabalho. Eu peguei e falei, vou até lá. Aí eles foram super receptivos e tal, e tem um aparelho bem grande que eles colocam o vinil e aí vai passando. Eu não sei direito como é o processo, mas foi bem legal, assim, ver a capa dos Irmãos Coragem, tinha todas as faixas. Olá, Mar. Olá, tudo bem aí? Tudo bem, como é que vai? Tudo jóia? certo. Tudo e você? Tudo bom? Tudo jóia e vocês? Tudo como é que estão? certo. Então, Márcia, a gente veio dar uma olhada aqui nesse acervo imenso que é da Gazeta M, né? Conta um pouco pra gente, explica como funciona aqui os seus vinis, o que tem aí. Tá, vamos contar assim. Então, esta é tida, né? Esse departamento é tido como a maior discoteca de rádio, né? Não é sebo que vende disco, não, de rádio, que existe em termos de Brasil. Por que isso? Porque o acervo ele foi totalmente preservado, né? Ele foi totalmente assim, ele foi colocado aqui no setor, né? No sentido do que? De projetar, de fazer com que tanto os alunos, quanto a parte de programação, quanto ao complexo de comunicação da Fundação Casper Libero, usufrua desse departamento e tenha conhecimento de causa em relação à parte fonográfica. Eu posso começar a fazer uma apresentação, por exemplo, do que significa essas mídias em si, né? Então, vamos lá. Vou começar a fazer, por exemplo, depois eu vou mostrar como funciona do ponto de vista prático, tá? Nós temos aqui 78 rotações, tá? Em 10 polegadas, de Chinha Batista. Está aqui muito bacana, né? A partir da década... Porque antes era assim, os cantores da época, eles eram contratados pelas rádios. Depois, a partir do momento que as mídias foram surgindo, não se precisava mais contratá-los. Então, você tocava as músicas por intermédio das mídias que iam sendo usadas, né? Evidentemente. Então, desse daqui, por exemplo, desses discos, nós temos 20.078 rotações. Pode ver, é uma faixa de cada lado, né? Então, essa é a primeira mídia praticamente que surgiu. Depois dos cantores, né, que cantavam e tal. Depois as gravadoras começaram a lançar e automaticamente a gente começou a executar na época. A primeira coisa que a gente faz quando vai usar, porque existem muitos discos que não foi lançado e nem vai ser lançado em termos de CD. Nós damos um banho de água normal, usamos um sabão de glicerina, depois de secar naturalmente, tá?
o que nós fazemos? Nós damos um banho também de óleo Singer. Olha aí, estou fazendo uma propaganda. Óleo Singer de máquina, que limpa totalmente o disco, né? Limpa totalmente no sentido horário, né? Porque aqui, o que você tem que fazer é não danificar, né? Não danificar as faixas. Esse daqui são os 12 polegadas que eu falei, né? Desse daqui nós temos 32.900 LPs, né? Tem muita raridade. Como é que a gente organiza isso, né? Isso é muito importante. Então nós temos uma parte no micro, tudo está sendo passado por micro, porque a discoteca é muito antiga. Nós estamos, inclusive, em fase de digitalizar isso, em busca de lei, né, da Lei Rouanet. Na verdade, existe um projeto relacionado para a gente gravar as raridades. Então, para poder disponibilizar nas redes sociais para as pessoas terem acesso. Também não adianta nada você ter só uma coisa centralizada em termos dos alunos. Não, só alunos, só o complexo. Não, a gente vai disponibilizar isso também para as pessoas do ramo fonográfico em termos de pesquisa. Deixa eu mostrar uma raridade aqui, que esse disco é um disco de alumínio também, né? É um disco de 10 polegadas, e do qual tem a fala do Casper Libero, por ocasião da inauguração da Rádio Gazeta em 1943, né, do qual ele comprou a Rádio Educadora Paulista e transformou em Rádio Gazeta, fazendo parte do complexo de comunicação da Fundação Casper Libero. Tá? É uma raridade, né, porque acredito que seja a única fala do Casper Libero, né, o áudio que se tem documentado, né? Poucos lugares têm. A Rádio Gazeta empreenderá o melhor dos seus esforços para se tornar uma transmissora digna da nossa cultura, do nosso civismo, das nossas tradições e, sobretudo, da responsabilidade que pesa sobre o Brasil nesta hora grave e triste da humanidade. A organização desse departamento, por exemplo, se dá a ordem cronológica numérica, tá bom? Ordem cronológica, a gente tem por intérprete, por música, por autor, por gênero, né, o tempo e por gravadora, né, e por título de disco. Então fica fácil pra gente, né? Assim, e pela prática, às vezes, você já sabe onde está o disco, né? Tanto eu como o discotecário Gilles, Sonsino, também que trabalha aqui com a gente, né? Então, você vai, com o tempo você vai adquirindo uma praticidade muito grande, então fica muito fácil você trabalhar no departamento. Além do mais, trabalhar com música é muito legal, né? Eu sempre digo que trabalhar com música é uma diversão. O instrumento do DJ é esse aqui, ó. Aqui entro eu, tá me vendo? Bem, o que é que eu faço? Como é que eu começo a aprender isso aqui? Você tem 2 tocadiscos, o trabalho do DJ é passar de uma música para outra sem as pessoas perceberem. Ou, às vezes, da maneira que ele fizer a interferência, fazer as pessoas perceberem também pode ser uma coisa legal. Para você acertar o ponto, você tem que pegar na primeira batida da música. Que é assim. Ó. Esse aqui é o ponto. Você segura aqui e você conta a música até chegar no 1. E você lança essa música no 1. Ela tá no ar. Essa daqui tá no 1. Tá aqui em mim. Essa daqui tá aqui em você. Você segura. Segura. Isso. Aí aqui tá rolando a outra. Agora, eu solto a hora que eu quiser aquilo lá. Não, você solta no 1, você tem que ouvir. No 1? Você conta a música. É o compasso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Aí você tem que lançar na velocidade. Aí agora acerta o ponto de novo. Não, tem que voltar, volta mais. Ó, já foi, já passou. Pega pelo meio. Pelo meio? Isso. É aí não? Não, não é. Então vai. Tá vendo? Aí o kick, né? Tá. Pulou.
Segura aqui e você lança no 1 daqui, tá? Não esquece de contar. Pulou de novo. É muito sensível, é muito sensível. Tá rindo de mim? O que fazer? A batida, né? É. E pulou de novo. Pulou? Pulou, você não viu? Fez... Ó, ele vai fazer. O que o Davi está fazendo ali agora, por exemplo, é um disco, 2 discos escolhidos aleatoriamente por ele, e ele está misturando pela primeira vez ou pela 10ª, é isso? É sempre um trabalho que não dá pra ser igualzinho. Nunca. Ele vai estar sempre transformando, modificando, porque depende do momento, depende do DJ ali, o momento, como ele vai encaixar o disco, como que tá rolando a pista, as pessoas. Nunca vai sair o mesmo trabalho, é impossível. E nessa de gostar tanto de vinil, essa compulsão que está surgindo mais agora, depois de toda essa era de CD, MP3, toda a mídia digital, tem o Zero Freitas, né, que é o maior colecionador do mundo, ele é brasileiro e ele tem um galpão, ele tem cerca de 5 milhões de discos de vinil e ele não vende não, né, gente? Ele coleciona mesmo. Ele tem funcionários que ficam cuidando dos discos, fazendo manutenção. Isso é bem legal, né? Bem interessante isso. A gente chegou aqui no galpão e primeiro a gente conheceu o armazém maior, onde o Zé tirou a foto, que foi estampa para vários sites. E agora a gente chegou aqui, onde tem uns LPs menores. E a Sabrina está fazendo uma entrevista com o Darby, que é responsável pelo site, que vai ser lançado futuramente. E é tudo imenso, parece que não tem fim a quantidade de vinil aqui. E eu nunca tinha visto nada parecido. Eu achei a organização daqui do acervo bem bacana. Eles têm um processo bem bonitinho de cuidado com os discos mesmo. E eu achei tudo bem limpinho por aqui. Inclusive eu tive uma experiência de que eu fui jogar o meu chiclete no lixo. E aí a moça vendo isso perguntou se era um chiclete mesmo. Porque aqui dentro não pode jogar esse tipo de coisa no lixo porque acumula formiga e as formigas podem prejudicar, danificar os discos. Então eu achei isso bem legal e é todo o cuidado que esses discos aqui merecem ter, né? Ele disse numa matéria aí pro exame.com que ele passou 40 anos da vida dele fazendo terapia para descobrir por que ele gostava tanto, que era isso dentro dele, porque desde adolescente o pai dele já comprava discos de vinil, ele ouvia e ele ficou obcecado por vinil, então nem ele sabe explicar. Hoje foi nosso primeiro dia de gravação de externos, a gente foi primeiro no acervo do Zero e deu para ter uma noção da dimensão da quantidade de discos que ele tem. Agora a gente está na parte de catalogação, que tem as pessoas que fazem todo esse processo. E depois a gente vai no Barracão da Moca conhecer um pouco dos vinis que tem lá, R$2, R$5, são bem baratos. Eu imaginava que não existisse mais toca-disco, né? Né, então, mas aí na verdade o toca-disco e o disco em vinil é um material que ficou exclusivo para DJs, né? Você vai comprar um... Mas e a loja vende para quem? A loja é especializada para DJ ou para as pessoas pra que DJ querem mesmo. ser DJs ou gostam. Hoje em dia, você vai comprar um disco, não existe vinil, né? É um material que ficou restrito para DJ. Vinil, né? Você nem sabia disso. Com a idade que você tem. Eu nunca tive contato com vinil. Pois é, mas teve aqui, né? Tive agora. Deu trabalho, né? Deu, mas valeu a pena, foi bem legal. Um brasileiro faz sucesso no mundo todo por ser um dos maiores colecionadores de discos de vinil. José Roberto Alves Freitas, mais conhecido como Zero Freitas. E a gente veio até a Lapa, zona oeste de São Paulo, para conhecer um de seus galpões. Só aqui, ele guarda mais de 4 milhões de discos. Vamos conferir? Vem comigo! That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat you can
Mostra um pouquinho pra gente, o que tem aqui, Darby? Essa aqui, se eu não me engano, é uma coleção que veio dos Estados Unidos. A maioria que são discos mais comuns, não há nenhum discos mais raros, mas uma coisa que a gente pode notar, por exemplo, é a qualidade do material. Quando a gente pega um disco americano e compara com o nacional, por exemplo, você vê que a capa... Eu posso ver? Sim, a capa é mais bem elaborada. O próprio vinil, ele tem um material mais resistente, como a gente sempre mostra. O vinil ele é mais grosso, mais pesado. Nós estamos aqui com o José Roberto Alves Freitas, o Zero. Tudo bem, Zero? Tudo ótimo. Obrigada por conversar com a gente. É um prazer. Nós estamos aqui onde os seus estagiários catalogam os discos, né? E eu tô vendo que já tem vários aqui. Mostra um pouco pra Eles gente. catalogam, eu catalogo. Eu saio catando pelo mundo inteiro, eles catalogam. Toda essa sala aqui já está catalogada, né? Nós temos nesse ambiente aqui 170 mil discos já catalogados. Eles agora já estão colocando na sala de lá, que está completando os primeiros 250 mil que a gente está fechando a catalogação desse espaço aqui. Ouvi falar que você tem olheiros pelo mundo. Isso. De que país vem mais discos de vinil? Fundamentalmente vem dos Estados Unidos. É lá que, na verdade, a gente está encerrando esse ciclo nos Estados Unidos. A pessoa que eu tive lá por 4 anos, agora ele está indo foi morar em Paris. E agora nós vamos abrir um ciclo na Europa, que é outra cultura e me interessa muito a França, a Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália. Como começou isso? Na verdade, eu sei que seu primeiro disco foi um do Roberto Carlos. Tem algum motivo especial? Primeiro meu que você comprou? Que eu comprei com meu dinheiro, com minha mesada, não era meu. Tem algum motivo especial? Você é fãzaço do Rei e tem outros discos eu tinha 11 anos e a Jovem Guarda estava começando como filhote dos Beatles, né? Como eu era brasileiro, o primeiro que eu comprei foi do Roberto Carlos. Na semana seguinte eu comprei Beatlemania, que era o terceiro disco dos Beatles. Esse foi o primeiro que você comprou? Isso. O primeiro disco de vinil comprado do Zero. Esse é o primeiro que eu comprei com meu dinheiro de mesada. Você recebe discos de vinil atuais, de bandas atuais? Tem bandas que eu só tenho em vinil. Tipo quais? Coldplay, por exemplo, só tenho em vinil. Tenho todos os discos do Coldplay, gosto muito. Tenho tudo em vinil. O Oasis só tenho em vinil. E é muito legal porque o Oasis, por exemplo, o disco abre, aí tem um pôster desse tamanho dentro. Tudo que em CD é impossível. Eu ouço CD e ouço YouTube, muito YouTube. Por quê? Porque em casa eu tenho os armários todos, então se eu ligar a vitrola, o som não chega lá. Então eu levo meu notebook e vou... Eu pego meu notebook e vou entrando por dentro dos armários e vou dando a volta e o notebook vai comigo. Então, você encontra muito pouca coisa brasileira no YouTube. Eles falam que tem 20% da produção brasileira digitalizada. Ou no YouTube ou em outros qualquer site de digitalização. Mas você não acha que talvez essa mídia digital possa banalizar a música? Porque hoje em dia a gente ouve na internet, daqui a pouco ela faz sucesso e depois some, ninguém lembra. E o disco de vinil eterniza, né? Então, o vinil eterniza e a angústia que eu tenho é ele eternizar quieto, dormindo, sem ninguém ouvir. É uma coisa, pode ser fascinante dizer, ele tem o disco tal. Mas se você ficar 30 anos dormindo sem ninguém ouvir, é a mesma coisa que não ter, né? Não tem função nenhuma. Esse é um dos objetivos principais que a gente tem. O objetivo principal que a gente tem é que isso seja ouvido. E como os discos são catalogados aqui? Eles fazem uma catalogação muito simples. Primeiro faz a limpeza lá naquele canto, né? Depois da limpeza ele é conferido
aí colocado plástico, aí ele é fotografado a capa, depois da fotografia da capa é que ele vem para a catalogação aqui. Aí eles fazem a ficha muito básica do disco, tipo quem é o artista, qual é o nome do disco, qual é o selo, e isso só. E eles separam para mim quando tem alguma coisa diferente, assim, quando tem às vezes dentro, vem uma foto de família. Tem algum ou exemplo de um cachorro. disso, você lembra? Posso contar o exemplo dessa semana que foi terrível. Foi caso único nessa encarnação, foi a primeira vez. E quem faz a limpeza não está aí, é uma prima minha. Aí ela separa as coisas diferentes. Aí ela separou um disco que veio dos Estados Unidos, não, do Rio de Janeiro, mas veio assim há uns 5 anos atrás, está na fila. Disco de música clássica e não tem origem, veio de um sebo do Rio. E aí ela viu que dentro tinha $2.000. Acreditas? Todas as notas têm mais de 35 anos. Nossa. Então algum senhorzinho, escondia dólar, como eu também escondo e esqueço onde pus. Tem muita gente que guarda dólar em assoalho, depois vai ver, traça com ele tudo. E esse senhor, se alguém souber quem é, é só lembrar que disco que foi. Uma coincidência é que a gente vai no casarão lá da Moca, né? A gente também vai gravar lá, ver os vinis. E você fez uma compra agora. Ele fez uma venda. Ele fez uma venda, você não foi atrás. Eu não fui atrás dele porque é muito interessante, assim. Eu visitei muito sebo durante muitos anos, né? Agora faz anos que eu não vou em sebo. Alguns sebos me ligam e falam, olha, entrou um lote assim, entrou uma guerra, a gente passou a trabalhar com lotes. Então tem sebos que me ligam e a gente resolve por telefone. Parei de garimpar, que era um esporte favorito, assim, garimpar, né? Mas tem uma hora que não dá mais. Mas eu garimpei 40 anos. E nunca garimpei no sebo da Moca. Já foi desse século e eu passei na frente dele algumas vezes. Eu nunca parei lá para garimpar, eu falei, não estou mais na idade, não estou mais no tempo disso. Mas acompanhei a vida toda ele, assim, acompanhei os últimos 10 anos dele e ele é uma pessoa que nem eu. Eu trabalho, faço meu trabalho no transporte, ele faz o trabalho dele na implosão. Ele é o maior entendido de implosão no país. Mas ele é tão gentil e tão simpático que eu vou te mostrar uma coisa que ele me deu. O Manezinho na implosão me deu um disco autografado pelo Drauzio para ele. Aí ele falou, não, é seu. Que legal. Aí ele fez uma dedicatória para mim, ao amigo Zero Freitas, com os votos de 5 milhões de realizações. O Manezinho da implosão. Ele é muito gentil. Bacana. Um abraço pro Manezinho. A gente acabou de conversar com o Zero. Ele contou pra gente que ele fez uma compra. Na verdade, você fez uma venda de 700 mil discos de vinil. Como foi isso? Olha, na verdade eu me considerava, se não o maior colecionador, né, o maior acumulador de vinil do Brasil. Como ninguém contestava, eu mantive essa primeira colocação aí durante pelo menos uns 12 anos. E com muito prazer acabei conhecendo o Zero, ele acabou aparecendo na mídia por conta daquela compra grande lá nos Estados Unidos. Nos identificamos em muitas coisas, houve uma sinergia pessoal e eu percebi que seria uma coisa que eu poderia participar, colaborar com discos que já não fazem parte do nosso projeto do Casarão. Então, acho que foi uma negociação super interessante, vantajosa para os dois lados, né? Nós pudemos disponibilizar isso a um preço muito competitivo para ele. Na verdade, eu sou engenheiro de Minas, né? Minha especialidade é engenharia de implosões, e por isso o apelido. Eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar com o engenheiro Hugo Takahashi. Participei de praticamente todas as implosões do Brasil, o Palace 2, o Carandiru, o Presídio da Ilha Grande, o Estádio da Fonte Nova, vamos agora implodir o Estádio Olímpico, enfim. É mais de uma centena de implosões e essa é a minha atividade principal.
Então, me considerando um peão de obra, orgulhosamente, eu tive a oportunidade de, nesse processo, né, que tem todo um apelo cultural, através de uma loja fracassada, né, de roupas femininas, eu comecei a criar a figura de um escambo, a troca por livros, por discos, por quadros, enfim, todo esse conteúdo cultural, e isso atingiu números extraordinários, né, através desse escambo. Foi esse 1 milhão de LPs, 7 mil quadros, 200 mil livros. Come on, come on, come on, come on and dance with me. O que se parece isso aqui? Parece com o quê? Parece um CD grande que toca dos dois lados, né? Isso que você falou é a reação de toda a garotada nessa faixa que eu te disse, de 12, 13, 14 anos. Então eles vêm e comentam exatamente isso, tá? Legal. E o funcionamento é muito simples, né? O fogão, na verdade, não é um fogão. E o LP, ele toca dos dois lados, nós vamos colocar um lado. O orifício você encaixa aqui, tá? E você vai fazer o movimento de colocar a agulha. Tá? A primeira vez você vai colocar a agulha, tente colocar delicadamente. Eu tenho uma música que eu gosto e eu acho que a maioria das pessoas vão gostar. Você já pode colocar mais ou menos nessa região aqui, ó. Desse terceiro risquinho. Aqui, ó, nesse último. Pode ir mais. Mas aí. Agora eu quero saber o que são esses risquinhos, como isso acontece? Essas marcações que se diferenciam, elas são a separação entre uma música e outra, tá? Então normalmente um disco como esse tem 6 músicas de cada lado, né? E a diferença entre uma música e outra é caracterizada por esses riscos mais em negrito. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. E olha só, ele tem umas coisas bem malucas aqui, inusitadas. Mostra pra gente, Manezinho. Dentre o que ocorre no vinil, muito humor, Jacinto, Donzelo. Esse disco também é um disco marcante, é 10 polegadas, é um formato que antecedeu o LP. E mostra uma rivalidade entre o Noel Rosa e o Wilson Batista. Que é a aeróbica em vinil. Isso aqui realmente é uma coisa muito diferente. Muito diferente. É como se fosse a yoga hoje, né? O Golias, o grande Golias, que é um ícone do humorismo brasileiro. E a escolinha do Golias foi uma das coisas mais bacanas, né, em termos de humor. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco. É um pouco só. Mas já que a gente está no meio de tantos LPs, a produção do programa nos incumbiu de escolher 5 discos para a gente usar na trilha da nossa matéria. E eu já estava dando uma olhada por aqui. Tem esse disco da Elis, que eu achei muito interessante. E a capa dele foi feita pelo Elifas Andreato. O Elifas Andreato, ele é muito representativo dessa época, né? Ele fez centenas, milhares de capas, um artista plástico consagrado. Todos os artistas dessa época reconhecem nele esse valor. E a trajetória dele, nesse sentido, ela é extraordinária, né? Até hoje ele faz uma série de coisas muito interessantes, mas o nome dele está associado a esse trabalho extraordinário de ter feito as mais belas capas, tudo isso sendo reconhecido, inclusive, a nível internacional. E tem também a história do primeiro vinil do Roberto Carlos, Louco por Você, uma gravação raríssima que você vendeu por R$7.000. Quem foi o comprador? Isso é verdade. Esse disco aí também é um disco muito emblemático em termos de valor comercial por conta de uma série de características, né? Na verdade, esse disco foi o primeiro em LP do Roberto Carlos, onde ele imitava o João Gilberto, que já era um artista em 58, 59 já consagrado. Então o Roberto, para ocupar um espaço, ele imitava, o disco é muito bom, inclusive, e esse disco foi um fracasso. Vendeu apenas 512 cópias, se eu não me engano, acabou se tornando raro por isso, e também o fato do Roberto Carlos ter renegado esse disco pela trajetória que ele representou no início da carreira. E esses ingredientes fizeram com que o disco tivesse um valor interessante no mercado, 3, 4, 5 mil reais. E de uma época que eu tinha esse disco, e provavelmente é o que estava em melhor estado no Brasil inteiro. Eu cheguei a pedir 7 mil reais para um cara pelo telefone, ele aceitou, eu me arrependi, mas quando ele chegou aí com o dinheiro, eu acabei não tendo como negar. Cadê a porta, amor?
Bom, chegou ao fim, mas Manezinho, foi um prazer estar aqui. Eu amei conhecer o Casarão do Vinil e convido as pessoas para virem aqui também. Ah, legal. Foi muito bacana, a equipe é muito legal. Nós lançamos o Feirão do Vinil com o objetivo de divulgar a cultura do vinil, principalmente entre os jovens, e eu acho que esse objetivo foi alcançado. Aqui no Casarão, nós temos a pretensão, aí num projeto bem mais ambicioso, de fazer da Moca a capital do vinil. E parece que pela repercussão que está ocorrendo, a gente vai ter a felicidade de conseguir esse objetivo. São todos convidados, nós estamos aqui na Moca, que é um bairro muito simpático, o bairro mais antigo de São Paulo, na Rua dos Trilhos, número 1212, 1212. Isso aí, então vem comigo. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. Isso tudo aí faz parte do meu estímulo de viver. Olha, eu tive várias vitrolas. Sabe o que é vitrola? Sei. Toca disco, mesma coisa. É. Toca vinil. Tive aquela que fazia assim, para ela andar. Você tá louca para me mostrar alguma coisa aí? É o disco da Elis Regina, que a capa foi feita pelo Elifas. Pelo Elifas. A gente quer te presentear com esse disco. Eu sei que você gosta muito do Elifas, ele é seu amigo. E a Elis, que é uma excelente cantora, né? Na verdade, essa é uma obra póstuma dela. Ele não é meu amigo só, ele é meu irmão. Somos 3 irmãos. Elias, Elifas e eu. Olha, tava... Seja bem-vindo. Beijinho, beijinho. Beijinho na ida e depois beijinho na volta. Esse é o Elifas André. E aí, mais uma vez juntos, Felipe, tantos anos. Sim, nunca estamos separados, porque parece que foi sempre ontem que a gente se viu. As boas amizades são sempre assim. Eu estou aqui hoje porque nós estamos fazendo um programa sobre vinil. Uhum. E aí eu me lembrei de trazer você para o palco, já que do palco você tirou muita gente para as capas. Vamos conversar sobre isso? Vamos, tem muito o que falar sobre isso. Vamos jogando sinuca ou assim mesmo? Eu acho que a gente podia descer lá para a gente mostrar as coisas. Vamos mostrar. Vem comigo. Essa é a capa mais emblemática, na minha opinião. O Fernando Faro produziu o disco de 70 anos do Adoniran e, é claro, me encomendou a capa. Eu fiz uma capa interessante e fiz esse desenho para o encarte. Quando eu cheguei no Rio, na EMAI, o Roberto Augusto, então diretor comercial, porque essa praga de marketing não existia ainda, mas tinha um diretor comercial, muito camarada, amigo meu, ele me disse uma coisa que me fez mudar de ideia. Ele falou, será que o Adoniran vai entender essa história de palhaço? Aí eu dei o original desse desenho para o Faro, que produziu o disco, e fiz um outro desenho dele todo arrumadinho, tal, até que um dia, uma noite, o Faro me telefonou e disse, baixinho, tem alguém aqui que vai falar com você. Era o Adoniran. No telefone ele me disse, olha, eu sou esse palhaço triste aqui, não o alemão que você pôs no disco. Com isso, ele definiu o retrato definitivo dele, né? E é isso aí, né? E eu aprendi com isso, nunca mais subestimar artista nenhum, porque eles são capazes de perceber as coisas que a chamada turma do comercial ou do marketing jamais perceberão. Quanto tempo nós perdeu na boemia, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar. Agora escutando o conselho da mulher, amanhã vou trabalhar, se Deus quiser, mas Deus não quer. Você tem ideia de quantas capas? 700 e pouco. 700 e pouco. Se incluir as coleções, tudo que eu fiz, dá mais de 700. Quando eu fiz
o meu livro último, que é o Portfólio Brasil, a minha filha contou 600 e alguma coisa, mas depois eu fiz um monte de outras coisas, aqui uns CDs, DVDs, enfim. Tem uma que é uma capa que, de certa maneira, ela mudou a história da capa de disco no Brasil, né? Não é nem o melhor desenho, nem é tão boa assim, mas é a capa do Nervos de Aço, feita por Paulinho da Viola em 73. Ela revelou uma coisa que até então era, vamos dizer, proibido, né? Ninguém tinha ainda entendido que podia revelar até a intimidade do artista, né? Como eu sempre achei que o importante mesmo, para eu poder fazer a síntese de uma obra sempre maior que a minha, porque esse é o meu trabalho. Sim. Eu, felizmente, muito cedo eu tive consciência de que eu tinha feito uma escolha que era o de ser o comiteiro. Antes do sujeito ver ou ler, ele vai ver um convite, que é o que eu faço. É uma síntese de uma obra muito maior que a que eu posso fazer. O Paulinho estava vivendo um momento de separação e eu consegui fazer isso publicamente. Isso causou uma polêmica danada e a partir daí as capas de disco mudaram de rumo. Essa é uma das grandes interpretações que ele fez de um ser humano. Você olha isso aqui, você vê a alma da Elis. E esse? Isso aqui é do Rony Von. Ah, meu amigaço. Galã. Ah, garoto. Era bonito ele, né? Muito bonito. Rony. Também é pra mim? Também. É presente? Também. Quem mandou? Então, a gente ganhou isso do Manezinho. Ele foi muito gentil. Nós queríamos comprar e ele disse, cada um aqui tem direito a 3 discos. E de sobra, ele deu esse da Elis e do Rony Von também. E Goulart, foi a primeira vez que eu tive um contato com a vitrola, que eu coloquei a agoninha lá pra tocar. Porque minha família nunca trouxe essa cultura pra mim, nem os meus avós, então foi muito interessante ter essa experiência. Agora me diz uma coisa, vocês gostaram do que viram ou do que ouviram? As duas coisas. Eu acho que o vinil tem uma grande qualidade sonora mesmo. Depois veio MP3, tudo isso, aquilo que a gente comenta, né, da mídia digital, mas dá pra perceber que a qualidade dele é muito superior. É uma coisa mais gostosa de ouvir. Ele botou da minha madrinha, Carmen Miranda. Ele colocou. Sim. Balancê. Balancê. É uma música até não é muito conhecida, né, dela. Quem? Não. Balancê. Dela não. Pelo menos ele nos disse que não foi um grande sucesso. Até ele pegou esse disco pra gente. Mas eu nem sabia, se eu posso te confessar isso, que a Carmen tinha gravado Balancê, Balancê. Foi uma grande surpresa aqui, porque para mim essa música era bem mais moderna, não é? Acho que relançaram depois, né? Só que na época que ela gravou mesmo não fez sucesso. Torno a repetir, a arte do vinil, né? Do qual você tem tudo em matéria de informação. Você tem aqui em inglês, né? A biografia, né? Aqui a biografia do Arturo Toscanini. Ele conta as histórias, as sinfonias também, tá? Tudo em inglês, tá? Passa a falar das histórias. Tem muitas pessoas que falam, pô, mas antigo nunca vou usar. Vai, usa. Você usa para fazer um especial, você usa para fazer uma sonorização de matéria em jornalismo, né, para os alunos também. Então você tem vários pontos de referência, né, da onde vem o disco, né. Aqui começam os discos, né. Tá vendo? Você tem as sinfonias aqui, então, nos discos. Um livro. Exatamente, é um livro, você falou tudo, né. Praticamente você tem o disco inteiro, original, né. E isso não é remasterizado em nada. Então você tem o disco original aqui nas suas mãos para você fazer uma pesquisa, se você quiser. Então você não sabia que tinham várias músicas, várias faixas, cada faixa com uma música? Não sabia. Não Nem sabia você? Disso. Confesso. Nem você. Não. Nem você. Ninguém sabia.
Que coisa legal você aprender isso Muito que veio legal. lá de trás, né? Inclusive, eu também quero ter uma vitrola agora. Porque foi legal ter essa experiência de pegar um disco e trazer para casa. E isso de você poder folhear. Eu peguei um do Jorge Benjor que a gente pode ler muitas coisas. Olha, Exatamente. às vezes a gente balança assim e sai música, entendeu? Então isso de tocar a gente tem hoje, né? Na internet é muito diferente. Vamos conhecer o Elifas Andreato? Vamos até o ateliê dele para ver o trabalho que ele fez? E vamos editar nesse programa? Que tal a ideia? Eu vou mostrar um negócio porque as pessoas não sabem. Isso aqui tem mais de 20 anos. O Prisma, isso aqui é uma capa holográfica do César Camargo Mariano. Olha as coisas que eu utilizei como técnica num período em que essas coisas não eram faladas. Não, quando você chegava numa gravadora com essa ideia, premonição. O cara mandava te internar. Mas foi uma premonição. Eu fui vítima disso. O cara, tanto que eu só fiz capa para artista. Nunca em nenhuma gravadora me chamou para fazer uma capa. Isso aqui é uma capa feita com um pedaço de pano, um patchwork para o Renato Teixeira, né? Isso aqui nós já vimos. Agora deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui é no caderno. Um caderno com espiral. Para Fátima Guedes, que era uma jovem na época. E aí que dá, quer dizer, as ideias definem a técnica. Isso aqui, por exemplo, é um porta-retrato. Vinha um suporte, as pessoas tinham uma subcapa, e isso aqui as pessoas punham aqui, um suporte, isso aqui funcionava em cima do móvel. Como um porta-retrato. Um porta-retrato autografado pelo Paulo, porque é aquele entendimento, o Paulinho é uma unanimidade, qualquer um teria o Paulinho da Viola sobre o móvel, né? Felipe, tira da capa isso aqui, porque eu vou mostrar os recursos. E olha aí, é um disco. Não tá, porque na verdade tá. O Martinho entra na máscara. Aí, Davila, canta a saideira aí pra gente, meu irmão, como é que é? Vai com Deus, vai. Vai com Deus, vai. Vai com Deus, vai. Que lá fora o sereno cai. E aqui dentro, uma homenagem a Heitor dos Prazeres, que é esse desenho que eu fiz em aquarela. E que é o Heitor. Isso é Heitor dos Prazeres. E dedicado a ele, né? Aqui, tem crédito, né? Mas como é que você consegue incorporar o estilo do cara perfeitamente? Eu sempre que pude, homenageei grandes artistas. O J. Carlos nas capas do Zeca Pagodinho, que eu fiz mais recentemente. Aí eu aproveitava, por exemplo, um cara que vende 1 milhão de discos, foi o caso do Zeca. Aí eu aproveitava para fazer minhas contribuições, né? Agora, uma coisa interessante, eu perguntei para o Zero, né, o que ele achava dessa volta, de os jovens se interessarem. Ele falou uma coisa que é bem verdade, eu acho isso muito legal, que os jovens mesmo, a maioria deles que se envolvem muito com vinil, nunca deixaram isso. Talvez porque os pais trouxeram essa herança mesmo para eles de vinil e eles sempre gostaram desde pequenos, ou eles, por interesse próprio, né, buscaram isso. E enquanto a gente está aqui ouvindo internet, eu falo por mim, eles escutam vinil há muito tempo e sempre, né? Acho que o que mais me surpreendeu foi pelo Zero ter discos atuais também, porque eu fui com a ideia de achar que ele tinha só discos antigos, e na verdade não, ele coleciona os atuais também, ele ganha, ele mostrou, por exemplo, Coldplay, Oasis. Bandas atuais. A gente chegou até na matéria a perguntar pra ele assim, o que você ouve também? E ele pegou o disco do Coldplay e mostrou, eu tenho esse disco aqui que ele ouve bastante, ele ouviu o Oasis também, que é uma banda recente. Ele não ficou parado no tempo e só ouve
discos antigos. É atualizado também em relação a isso. Goulart, tem um recado do Zero para você. Goulart de Andrade, que me entrevistou, é hoje a 4ª vez que eu participo do seu programa. Participei nos anos 70, 80, 90, pulamos os anos 2000, mas voltamos à sua programação. Mas eu queria te agradecer por você me apresentar uma pessoa pela câmera. Há 35 anos atrás você entrevistou uma mocinha lindinha. Pegou? E você entrevistou, ela foi tão gracinha que você falou para ela, volta no meu programa. E ela passou aí uma vez por mês. Chamava-se Carmen Balesteiro. E eu tô com ela há 20 e poucos anos, tô com ela no bom sentido. A minha mulher é amiga dela e a gente viaja o mundo. E a Carmen te mandou um abraço. Estive com ela essa semana e ela mandou um abraço para você. É isso. Carmen é especial. Obrigado. Vocês acham que isso pode virar consumo e costume novamente? Com certeza. Sim. Tem banda atual ainda que começou a fazer isso de novo, de lançar vinil. Isso é muito bom. E acho que quem mais compra são os fãs mesmo, né? Porque eles querem ter isso nas mãos deles, então eu acredito que isso pode voltar. Porque o disco é além, não é só o disco, é o que tem, o que vem dentro, as fotos, o que tá escrito. Você se aproxima muito mais da música, da banda, do cantor, porque você lê, você vê fotos. E a sonoridade, né? Com certeza, é muito diferente. Nós tivemos aqui um passeio pelo passado e espero que você tenha entendido que vale a pena conhecer o passado para poder dizer que há o futuro através do conhecimento, da comparação com o presente. Essa é a nossa intenção aqui no Vem Comigo. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. E aí, tudo bom? A gente vai querer um cheeseburger e uma coca pequena. Hoje a gente se despede Charleston. Sabe dançar Charleston? Não. Conhece Charleston? Tchau. Visite as cavernas do Vietnã com o Mochileiro, nesta segunda, 11h30 da noite. Assista agora A Máquina.